Está procurando explicações para a semana 4 PET 6 de Educação Física? Bom, você chegou ao lugar certo. Seja bem-vindo ao canal Joga Joga, comigo, Léo Almeida. Antes de irmos para o vídeo explicativo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu like. Bora pro vídeo? Roda a vinheta. Olá pessoal, essa semana estarei fazendo um vídeo um pouco diferente dos outros para vocês. Esse vídeo será para as turmas do 8º e 9º ano, tá? Uma vez que o mesmo conteúdo que vocês estão estudando para o 8º ano é o mesmo do 9º. A diferença está numa única atividade, tá? Lá no final, e lá no final, na hora que chegar na hora dessa atividade, vou estar avisando para vocês. Bom, nessa semana estaremos estudando a unidade temática Brincadeiras e Jogos, objeto de conhecimento Brincadeiras e Jogos. O que a gente vai estar estudando essa semana vai ser sobre o xadrez. Aqui vocês estão vendo uma foto e um pequeno texto onde vai falar um pouco sobre a origem do xadrez. Eu já deixei algumas marcações aqui, vou estar fazendo a leitura e algumas explicações sobre o mesmo. Um lance de sorte. Uma visão filosófica e sociológica sobre o jogo de xadrez. As regras do xadrez evoluíram de acordo com as mudanças sociais das diversas épocas. Por isso, deve-se falar um pouco da história do jogo, diz Marcelo. Você pode citar os torneios realizados entre os grandes mestres capitalistas e socialistas comuns na década de 70. Chaturanga, acredita-se que o xadrez tem origem hindu. Seu percursor seria um jogo surgido na Índia no século VI a.C. O chaturanga, 4 armas em sânscrito, ele era disputado por 4 pessoas, cada uma com 8 peças: o rei, o barco, o elefante e 4 soldados. A ordem das jogadas era definida por lances de dado. Não havia rainha, lembra Marcelo, o que refletia a discriminação sexual vigente na época. Bom, pessoal, aqui a gente vai estar falando sobre esse texto, a gente vai estar sempre citando um pouco sobre a discriminação, tanto racial como de gênero. Aqui a gente está falando, nós temos o rei, que já fazia parte dessas regras do jogo aqui hindu, o chaturanga, e nessa época não tinha a peça que era a rainha, né? Ela veio a introduzir o jogo do xadrez um pouco mais à frente. Na Europa, com as invasões árabes do século X, o chaturanga chegou à Itália e ao sul da Espanha. Na Europa, o jogo passou a ser disputado por somente 2 pessoas. A moralista sociedade cristã, que condenava os jogos de azar, inibiu o uso do dado. Então, na Europa já deixou-se de jogar o dado, né, como era jogado o chaturanga na Índia, pelos hindus. No lugar de um dos reis, criou-se uma peça para a rainha. Tinha ainda pouco valor, andava apenas uma casa em qualquer direção, conta Marcelo, referindo ao pequeno destaque dado à figura da mulher nesse período. Então, olha só, houve uma mudança na Europa, onde um dos reis passou a ser a rainha. No entanto, ela ainda continuava com um pequeno valor, ela só andava uma casa, tá? Isso figurando ao pouco destaque que tinha a mulher naquela época. O elefante do chaturanga original era animal inexistente na Europa. Assim deu lugar ao cavalo. Então já é uma outra mudança também. O elefante é um animal que não existia na Europa, né? Deu-se um lugar aí ao cavalo. O vizir transformou-se em bispo por influência da igreja e o barco deu lugar à torre. Então o vizir também se transformou em bispo por influência da igreja, né? Todos nós sabemos, quando fazemos os estudos, a influência que a igreja tinha na época. E o barco deu lugar à torre, símbolo dos castelos europeus. O roque, jogado em que o rei se protege usando a torre como anteparo, representa o refúgio dele em seu castelo. Olha que interessante, pessoal. Então, todas as peças, elas refletem, de certa forma, a história, tá? A mudança que teve para a torre, né, do barco para a torre, e até mesmo a jogada, que é chamada de roque, onde a gente faz aquela troca do roque com o rei, tá? Representa um refúgio do rei em seu castelo. O poder feminino no século XIX. A ascensão da rainha Isabel II da Espanha e Vitória, Inglaterra, deram força à rainha no xadrez. Olha só, presta atenção nisso aqui.
né? Devido à ascensão dessas duas rainhas, houve a mudança no jogo de xadrez relacionada à rainha. Hoje a peça se movimenta quantas casas quiser, em qualquer direção e é mais ofensiva do jogo. Então houve uma mudança devido a isso, essa ascensão dessas duas rainhas, onde agora a rainha ela deixou de movimentar somente uma vez, uma casa. Ela hoje se movimenta para todos os lados. E a rainha é considerada a peça mais forte do jogo do xadrez. No entanto, continuando o texto aqui, ó, mas não ameaça a supremacia do rei. Ainda somos machistas, diz Marcelo. O checkmate continua sendo aplicado somente sobre ele. Ou seja, no jogo de xadrez, mesmo que você capture uma rainha, o jogo não vai acabar. A supremacia do rei ela ainda continua. O jogo só acaba quando você encurrala o rei. A rainha ela pode, né, ser capturada, que o jogo continua. Por mais ela ganhou forças, ela é a mais forte, ela se movimenta para qualquer lado, mas a supremacia do rei continua. O povo no poder. Outra peça que ganhou poder foi o peão. Quando chega à última linha do lado adversário, pode ser trocado por qualquer peça, exceto o rei. A jogada reflete o pensamento liberal dos séculos XVIII e XIX, segundo o qual qualquer pessoa podia subir na vida, embora jamais chegasse a rei. Então esse pensamento da época aí do século XVIII e XIX refletia sobre isso, sobre a possibilidade de uma pessoa pequena, uma pessoa pobre, pode chegar a qualquer lugar, pode conseguir chegar acima. No entanto, né, pode subir numa classe social, no entanto, jamais conseguirá ser o rei. Então, no jogo de xadrez, quando o peão chega na última casa, quando ele chega na casa do adversário, ela sai da sua primeira casa e chega na última, do outro lado do xadrez, você pode transformar ela, tá? Trocar ela por uma outra peça, que a gente chama no jogo de xadrez de promoção. Você promove o peão a uma outra peça. Geralmente a gente vai escolher a rainha, que é a peça mais forte do tabuleiro. O preconceito. As cores pretas e brancas demonstram a importante influência da sociedade racista e poderosa com relação à evolução e construção das regras do jogo. No sorteio, aquele que fica com as peças brancas é quem começa o jogo. A rainha branca não começa na casa preta. Aqui já fala um pouco da questão do racismo, do preconceito em relação às cores. Quem começa o jogo é quem está com as peças brancas. Então, quando você tira o sorteio para ver com que peça você fica, se você for ficar com as peças brancas, é você que inicia o jogo. E até mesmo na posição das peças no tabuleiro, a peça branca não pode ficar, a rainha branca não pode posicionar na casa preta. É rainha branca na casa branca, rainha preta na casa preta. Aqui a gente vai para as atividades. Atividade número 1. O xadrez teve seu início com regras diferentes das dos dias atuais, mas com uma complexidade tão alta quanto a dos tempos atuais. Quais as peças utilizadas na origem do xadrez? Então aqui vocês vão olhar lá no texto acima, vocês vão ver que na origem do xadrez as peças da época não são as mesmas de hoje. Vocês vão citar aqui quais eram as peças na origem do xadrez, quando ainda se chamava lá de chaturanga. 2. No texto, a última das regras se refere às cores preta e branca do xadrez, que correlaciona a uma situação latente em nossa sociedade atual, o racismo. Mas, como percebido, a sociedade influenciou diretamente nas regras, realizando mudanças reais no jogo, bem como na realidade social de sua era. Dê uma sugestão de alteração da regra referente às cores no xadrez, mas atenção, a mudança deve ser funcional. Aqui, pessoal, vocês simplesmente vão fazer uma mudança, vocês vão alterar a regra em relação às cores. Simples assim, de forma que exclua essa questão do racismo na regra. Tá? Então vocês vão fazer uma mudança funcional, onde vocês vão simplesmente mudar as cores do tabuleiro. 3. Posicione no tabuleiro 2 bispos e 2 torres, indicando no tabuleiro suas possibilidades de movimento com linhas e seta, não podendo elas estar em situação de capturar de ambas as peças. Bom, pessoal, aqui na atividade 3, vocês terão que posicionar 2 torres e 2 bispos, tá? Colocando eles de forma em que um não pode capturar outro. Bispo não pode capturar torre, nem torre capturar
bispo. Então nós vamos posicionar aqui essas peças. Bom, então vamos lá. Começando pelas torres, eu vou iniciar colocando as torres na sua própria posição de início, tá? Onde que a gente inicia o jogo com as torres? Na posição 8 aqui, ó, torre, e aqui torre. Assim a gente vai sempre posicionar a torre, cavalo, bispo, da direita para a esquerda, e torre, cavalo, bispo, da esquerda para a direita. Colocamos as torres aí. Agora o que eu vou ter que fazer? Vou colocar o bispo na sua própria casa de origem, quando se inicia o jogo. Vou colocar aqui do outro lado, ó, o bispo. E vou colocar aqui também o bispo. É a própria posição de início. Lembrando que, mostrando para vocês aqui agora o quê? Que esses bispos não tem como eles capturarem as torres, nem as torres capturarem os bispos. Por quê? Olha só essa torre aqui. A torre ela anda na vertical e na horizontal. Então, ó, horizontal, vertical. Esse é o posicionamento onde os lados onde a torre pode se movimentar. Os bispos vão movimentar sempre na diagonal. Então esse bispo que está aqui na Casa Branca, ó, ele vai movimentar para cá na diagonal. Lembrando que o bispo que está na Casa Branca sempre vai andar na Casa Branca. O bispo que está na Casa Preta, ó, diagonal, fazendo a setinha aqui, ele sempre vai andar na Casa Preta, pessoal. Então eu posicionei para vocês aí a torre e o bispo numa posição em que um não pode posicionar, não pode capturar o outro. Agora, se eu quisesse posicionar a torre de forma que nem mesmo a torre pudesse capturar uma a outra, o que eu teria que fazer? Eu vou voltar aqui lá no início, porque na pergunta aí não ficou bem esclarecido, se também tem que posicionar a torre de forma que uma não possa capturar a outra. O que eu teria que fazer? Posicionar essa torre aqui, ó. Então, essa torre aqui, ela anda na vertical e na horizontal. Então ela não tem como capturar aquela outra torre. Essa torre aqui também é a mesma coisa. Ela vai andar na horizontal e vertical. Então essas torres nenhuma pode capturar a outra. Aqui eu vou posicionar o bispo do jeito que estava. Bispo, bispo. Eles andam na diagonal. Então o bispo não pode capturar nenhuma torre. Esse bispo aqui também não pode capturar nenhuma torre. E faz parte da regra do xadrez. Bispo da Casa Branca só anda na Casa Branca, bispo da Casa Preta só anda na Casa Preta, porque eles andam em diagonal. A torre não, a torre pode sair de uma branca e entrar numa preta, porque ela anda na vertical e na horizontal. Atividade 4. Pessoal, essa atividade 4, para a turma do 9º ano, nós temos o desafio das 7 rainhas, que são essa atividade aqui, e nós teremos também o desafio do cavalo. Tá? Isso para a turma do 9º ano. A turma do 8º ano é somente esse desafio do cavalo. Então, para você que é do 8º ano aí, você aguarda um pouquinho ou pula. O interessante era você assistir aqui também essa parte do desafio das 7 rainhas, que é da turma do 9º ano. Se não quiser assistir, você pula lá para frente. Então, vamos aqui. O xadrez é um jogo dinâmico e conhecido pelos alunos como um exercício teórico, mas a verdade é que seu conhecimento deve ser extremamente prático. Nesse patch, temos 2 desafios que elevarão suas habilidades no jogo. Desafio das 7 rainhas. A rainha é uma peça de extrema importância no jogo e o manuseio perfeito dela te fará um jogador acima da média. Posicione no tabuleiro abaixo a partir de uma primeira já posicionada no tabuleiro, mais 6 rainhas, sem que uma tenha possibilidade de capturar a outra. Então olha só, pessoal. Vocês vão ver que essa parte que está aí, esses R's de vermelho, fui eu que coloquei, tá bom? Eu já fiz aqui, já resolvi a atividade. O que vocês teriam que fazer aí? Posicionar a rainha de forma em que nenhuma dessas 7 rainhas pudesse capturar uma a outra. Então o que vocês podem fazer aqui nesse desenho aqui? A parte suas. Vocês vão fazer as linhas verticais e diagonais em todos esses R's que eu fiz aí, ó. Vocês vão notar em que nenhuma linha traçada que você fizer vai passar por cima de um desses R's. Ou seja, nenhuma rainha aí vai conseguir capturar uma a outra. Você pode fazer as linhas igual essa que já está aí. Essa coroa preta aí é a rainha. Então são linhas verticais, diagonais e horizontais.
Se você fizer isso em todos os outros 6 R's aí, em todas as outras 6 rainhas, vocês não vão nenhuma capturar uma a outra, tá? Então essa aí seria a atividade do desafio das 7 rainhas. Agora o desafio do cavalo. O cavalo é essencial em qualquer estratégia de um bom jogador de xadrez. Nesse exercício, elevaremos nossa habilidade de conduzi-lo pelo tabuleiro ao máximo. Você deve caminhar como o cavalo pelo tabuleiro seguindo as seguintes regras. Enumere de forma crescente cada casa que seu cavalo passar, dando sequência ao caminho já iniciado. Não poderá repetir uma casa já visitada pelo seu cavalo. Seu cavalo deve andar seguindo as regras de movimento da peça no xadrez. Você completará o desafio quando seu cavalo passar pelo máximo de casas que você conseguir, respeitando as regras. Lembre-se, são 64 casas, então busque o seu limite. Bom jogo. Bom, pessoal, aqui nessa atividade, vocês viram aí que já iniciou. Tinha um cavalo na posição 1. Quantas casas que o cavalo anda? É a primeira coisa que você precisa saber. O cavalo, pessoal, ele anda 3 casas. Ele anda em forma de L. O cavalo sempre vai andar em 2 direções. Ele anda primeiro para um lado e depois para a posição vertical. Então ele pode andar uma casa para o lado direito e 2 na vertical, sendo essa vertical ou para baixo ou para cima. Ele também pode andar 2 casas para o lado. Ele pode andar 2 casas para o lado direito ou 2 para o esquerdo, e depois que ele andar 2 casas para o lado, ele poderá andar somente uma casa na vertical. Então é sempre assim, 2, 1 ou 1, 2. 2 para o lado e 1 na vertical, ou 2 na vertical e 1 para o lado. Seguindo essa sequência, sempre vai fazer um L. Você pode contar aí, sempre que sai do 1 para o 2, ele vai andar 3 casas. Você vai começar a contar a partir da casa que ele sair. Você não conta a casa que ele está, conta a casa que ele passa por cima aí até a casa que ele chega. Então são 3 casas que ele anda. Vou mostrar para vocês aqui uma sequência mais à frente. Vocês vão fazer a maior sequência possível. Pessoal, eu nunca fiz essa atividade toda, tá? Para saber quantas casas dá para andar. Mas como são 64 casas, e uma coisa interessante, vocês podem, talvez alguns de vocês já saibam, mas o cavalo, ele sempre vai sair de uma casa, de uma cor, e vai para outra. Ele sempre sai de uma branca e vai para a preta, e quando sai da preta vai para uma branca. Ele nunca sai de uma branca e cai numa branca. Nunca sai de uma preta e para numa preta. Ele sempre inverte a cor de onde está para onde vai ficar. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência, continuando a partida número 4 aqui. Então olha só, eu nunca fiz ela todinha, mas eu acredito, eu não tenho certeza, mas talvez possa fazer até 64 movimentos, viu? Como a gente vai sempre sair de uma cor e passar para outra, vocês podem não conseguir isso, eu não posso te afirmar, mas talvez possa conseguir. Mas mais de 50 movimentos vocês conseguem sim. Vou mostrar para vocês aqui uma sequência. Então olha só, está na casa 4. Vamos sair da casa 4 e pular para uma outra casa. Então vamos fazer o movimento de L, ó. Estamos na casa 4, vamos 2 para direita e 1 para vertical acima. Paramos aqui na número 5, aqui na casa 4G. Então nós vamos para 4G. Da 4G, nós vamos fazer um outro movimento. Olha só, vamos fazer aqui 1 para direita e 2 para baixo. Nós paramos na casa H2. Aqui da H2, nós vamos fazer um outro movimento, 2 para a esquerda e 1 para baixo. Nós paramos na casa F1. Da F1, nós podemos ir para a casa D2. Tá? Da D2, nós podemos ir para a casa 3B, ó. Andei 2 para a esquerda e 1 para cima. Aqui agora eu posso fazer uma volta, olha só, pessoal, ó. 1 para a direita e 2 para baixo. Eu saí da 3B e fui para 1C. Da 1C, olha o que eu posso fazer. 1 para a direita
duas para cima, estou na D3. Da D3, eu posso ir para onde? Ó? Uma para cima, duas para o lado. Agora eu estou na F4. E da F4 eu vou fazer aqui o último movimento. Eu vou para H5, ó, uma para cima, dois para o lado direito. Então são vários movimentos, você pode fazer isso durante aí o seu tabuleiro todinho, pessoal. E vão registrar quantas casas vocês movimentaram. É interessante vocês fazerem a sequência. Por exemplo, aqui, quando você estava na posição 4 aqui, ó, você foi para onde? Para onde que eu fui aqui? Eu fui para G4. Então você coloca aqui, ó, G4. Da G4 eu fui para onde? Eu fui para H2. Posiciona aqui, H2. Registre dessa forma aí para saber quantas casas vocês movimentaram. Bom, pessoal, então o que tínhamos para hoje é isso aí. Eu espero ter ajudado a todos vocês na resolução da atividade. Antes de encerrar, peço para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas e deixe aí o seu like. Deixe o seu joinha para ajudar o vídeo a chegar a outras pessoas e o nosso canal a crescer. No mais, vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Fui!